Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje é mais uma edição do Shine Sport Live. Meu nome é Dilson Dulo e hoje nós vamos falar acerca do papel do treinador e das associações provinciais no desenvolvimento do basquetebol. Hoje, o meu convidado é o professor Raul Duarte, técnico da equipa principal do Interclube. Hoje a Shine Sport Live traz uma novidade. Temos um novo parceiro. Estamos também online a partir da Rádio Vitor. Vocês podem acessar a Rádio Vitor no Play Store, vão poder acompanhar esta nossa entrevista. Sendo assim, deixa, antes mesmo de chamar o nosso convidado, fazer apelo a todos vocês que nos seguem, nos acompanham a esta hora, que votem ao nosso compatriota Carlos Moraes, aos angolanos, aos africanos, aos portugueses, a todas as pessoas que de facto acompanham o basquetebol angolano e não só, dizer que de facto aquele é um smash que tecnicamente e arquitetonicamente, podemos assim falar, é um grande smash em qualquer parte do mundo. Então, nós apelamos a todos vocês que possam votar em Carlos Moraes a fim de conquistar este prémio inédito instituído pela Federação Internacional de Basquetebol, FIBA. Muito obrigado. Sendo assim, com a vossa atenção, passo a chamar o nosso convidado, Raul Duarte. Muito boa noite, professor Raul Duarte, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo à página da Shine Sport. Olha, obrigado pelo convite, boa noite a todos e dar-te os parabéns pela persistência, como diz o professor Vitorino Cunha, pela resiliência, pela vontade que tens em continuar na luta, né? Na luta, que é de todos, na procura de um basquetebol melhor. Que bom, muito obrigado, Coach Raul. Coach Raul, o nosso tema hoje é de facto, o papel do treinador e das associações provinciais no desenvolvimento do basquetebol. A propósito, deixa dizer àquelas pessoas que nos acompanham, professor Raul, que hoje realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação Provincial de Basquetebol de Luanda, e penso que não só, em outras associações também, e vai andando este processo também ostensivo aos clubes, em que, de facto, vários aspectos foram abordados. Teve intervenções do Guabi Salvador, presidente da escolinha de formação Os Formiguinhas, foi presidido pelo senhor Tony Sofrimento, e alguns aspectos, de facto, vêm mesmo a calhar, professor Raul, que vamos acabar também por abordar aqui. Falou-se de questões jurídicos legais, deixa dizer que eu, por acaso, desconhecia que a nossa associação provincial ainda atua, podemos assim dizer, à margem da lei, pois que os seus estatutos ainda não foram publicados em diário da República. Falou-se muita coisa de alguns núcleos que fazem parte da associação que já tinham que se tornar clubes, ou seja, os núcleos têm um período de existência ou de duração aproximadamente de 1 ano, e núcleos que existem já há mais de 3 anos e até hoje, núcleos esses não transformaram-se em clubes. Também falou-se de quem de facto pode votar para os membros de direção da associação, né, dos clubes que fazem parte de forma efetiva. Então, entendemos por bem, e mesmo a calhar, como disse, trazer o professor Raul Duarte,
que deixa a dizer os que há sensivelmente 2 dias, se a memória não me falha, o professor Raul Duarte completou 57 anos de idade e penso que deve estar há 35 anos nesta senda do basquetebol e que ele faz com muito brio e não só capacidade, mas também porque de facto tem paixão pelo basquetebol. Com essa introdução, professor Raul Duarte, eu penso que já estamos no tema, né? E Exato. gostaria em direito de felicitá-lo pelo seu 57º aniversário, né? Obrigado. Obrigado, Mas Adilson. continua sempre aí, revigorado, sempre bem disposto e é isso que interessa, não é, professor? Não, olha, e agora falou da idade e hoje faz 70 anos o professor Mário Palma. Então, Okay. eu acho que ainda me faltam 13 anos para chegar aos 70. Algumas vezes fico com dúvidas se devo ser tão teimoso quanto o Palma e quanto o Babo, né? O Babo está com 73 anos e ainda lidera uma equipa no basquetebol português e o Palma também continua a trabalhar com 70 anos. Portanto, que Deus me dê saúde para que possa trabalhar muitos mais anos e fazer aquilo que tanto gosto. Mas obrigada pela lembrança, Dilson. Ok. Que bom, professor Raul, que bom. É sempre satisfatório poder completar a idade e estamos a querer que, de facto, o professor Raul Duarte vai superar as figuras que mencionou. Não, estamos a querer que sim, consegue gerir bem. A família também apoia-o bastante. Sem dúvida. Professor, sendo assim, conforme falei, que estamos aqui no projeto Shine Sport Live, com o objetivo de informar e educar sobre basquetebol. Entendemos, de facto, criar essa plataforma para trazer convidados, de uma forma ou de outra, com alguma referência na nossa modalidade, que possam abordar vários temas científicos ligados à modalidade. E o nosso tema de hoje é o papel do treinador e das associações provinciais no desenvolvimento do basquetebol. Gostaria de saber, por parte do professor, quais são os objetivos de uma associação provincial? Pois olha, aquilo que deve estar nos estatutos de grande parte das associações provinciais, aquelas estão para organizar provas, fomentar a modalidade no seu círculo provincial e esse fomento da modalidade, que é um aspecto que eu acho que é fundamental, não só tem a ver com o surgimento de clubes ou a possibilidade de clubes, mas tem também a ver com a possibilidade desse fomento ser através de escolas. Portanto, levar ou apertar estabelecimentos escolares e torná-los núcleos desportivos. A outra preocupação das associações provinciais tem também a ver com aquilo que é o basquetebol de rua e aquilo que é o basquetebol para as pessoas portadoras de deficiências, em parceria, naturalmente, com o Comitê Paralímpico, mas as associações provinciais também podem jogar esse papel. E é aí que eu, muito honestamente, penso que nós não estamos a fazer bem a nossa parte, com todas as dificuldades. Eu penso que as pessoas, quando se envolvem num projeto de liderar uma associação provincial, no caso de basquetebol, devem ter um projeto
devem ter um orçamento e devem constituir um bom grupo de trabalho que lhe permita, credível, porque tem que ter credibilidade, tem que estar inserido na sociedade local, que lhe permita ter acesso aos governantes da sua terra, para que possa, na verdade, conseguir alcançar os seus objetivos. Portanto, não podemos, pura e simplesmente, ter associações provinciais da modalidade e depois, quando eu cheguei, não tinha nenhum clube, e quando termino o meu primeiro mandato também não tenho nenhum clube, e entretanto eu recandidato-me ao mandato seguinte. Portanto, não faz muito sentido. E eu, com esta conversa, Adilson, não quero ferir suscetibilidades. A ideia é ver se as pessoas compreendem de que, apesar de todas as dificuldades que nós vamos vivendo, é possível fazer as coisas de maneira diferente. É possível começar pequeno, porque a outra grande questão da nossa terra é que nós queremos projetos muito grandes. Eu acho que é possível começarmos pequeno, com 4, 5, 6 grupos de 15 crianças, com idades variadas entre os 6 e os 12 anos, porque é aí onde nós devemos começar. Aproveitar as escolas, aproveitar os professores de educação física, e é possível arrancar. Eu estou a falar particularmente de províncias que já tiveram basquetebol no pós-independência e hoje não têm basquetebol, não têm competição local. No caso, creio que o Namibe, que o presidente, por exemplo, o Herbert, é uma pessoa com quem eu vou falando, o caso do Bié, o caso do Ambo e o caso de Cabinda, que eu acho que são 4 polos de desenvolvimento do basquetebol que eu acho que seria interessante que fossem revitalizados. Depois, ainda dentro daquilo que eu penso que são as atribuições da associação, Adilson, eu acho que as associações provinciais de basquetebol também deviam ser responsáveis por fazer pequenas ações de formação para os seus quadros, sem esperarem que a federação o faça. E eu não estou a falar de formação contínua, não estou a falar de cursos de nível 1 ou cursos de nível 2 ou 3, mas estou a falar de formações eventuais, formações aceleradas, que levam 1 ou 2, 3 dias no máximo, e onde podem convidar treinadores nacionais ou estrangeiros, em função das condições que houver, e também formação de árbitros. Eu penso que essas as associações, e eu estou a incluir também a de Luanda, devem colocar nos seus programas tarefas ligadas à formação de treinadores e à formação de árbitros. Porque uma das grandes carências que o basquetebol nacional hoje tem é o número de praticantes. Nós precisamos de aumentar o número de praticantes. E só vamos conseguir fazer isso se aumentarmos o número de clubes ou o número de núcleos, que depois transformar-se-ão em clubes, como um bocadinho o Adilson disse. E repito, não é necessário muito dinheiro para se montar um projeto em que se envolva inicialmente entre 150 a 200 crianças. Temos que começar pequeno, chamar a atenção das pessoas, e quando falo de pessoas estou a falar dos governantes, e estou a falar do empresariado local, para que possamos ter 200 bolas, por exemplo, e 200 bolas a 10 euros cada uma, são 2.000 euros. Podemos ter mais 200 coletes para as crianças não irem para lá com a sua roupa, ou para melhorar a imagem, a qualidade lá da brincadeira, precisamos de coletes. Os coletes são 2 euros, 2 a 5 euros cada um. E desculpem estar a falar de euros, porque esse material, infelizmente, não é produzido em Angola. E estamos a falar de cones, mas isso tudo, e se calhar, eventualmente, criar um subsídio para 10 professores de educação física que trabalhem de manhã e que à tarde vão para o núcleo da sua escola dar a sua contribuição e vão ter direito a um subsídio. Portanto, isto no fundo, eu, muito sinceramente, e nós estamos a carregar o fardo para as associações provinciais, mas também
temos que dizer que falta-nos também alguma política, alguma estratégia por parte do Estado. Falta-nos, porque esses valores que nós estamos aqui a falar, Adilson, se estiverem dentro daquilo que é a perspectiva de saúde... Professor, Sim, desculpa. Adilson. Já vamos chegar neste ponto. Professor, Okay. a conversa está boa, de facto, professor. Deixa de partilhar com o professor que neste momento temos mais de 30 pessoas a nos assistir. Ok. Né? E como disse no princípio, estamos em simultâneo na Rádio Vitor. Para quem quiser acessar é www.radiovitor.com. Vão lá e vão poder acompanhar também a nossa entrevista. O professor falou aqui de alguns aspectos que são muito importantes para, de facto, podermos implementar, né, ou fazer, implementar os objetivos traçados para uma associação, e que um deles é as relações humanas entre Estado e gestores. Eu gostaria de saber por parte, né, do professor, porque também possa, eventualmente, o problema estar aí, e acredito que sim, quais são as pessoas ou quais são os indivíduos que podem fazer parte como membro de direção das associações provinciais. Vamos partir por aí, professor. Quem são esses indivíduos? Que tipo de capacidade eles, como gestores, têm que estar munidos? Será que basta ser um ex-jogador e candidatar-se para a federação? Basta ser um árbitro, como foi o caso do atual presidente da Associação Provincial do Basque de Luanda, Carlos Júlio, que foi árbitro internacional? Quem, de facto, pode ser ou compor o membro de direção da Associação Provincial, professor? Olha, eu não quero ir muito para a questão da área jurídica, porque isso é colocar na minha foice enciar a alheia. Mas o que eu lhe posso dizer, uma das principais, um dos principais requisitos é ser cidadão nacional e ter mais de 18 anos. Portanto, o resto é resto, não é? O resto é as pessoas terem vontade, terem projeto, terem paixão, saberem ao que vão, terem os apoios suficientes e candidatarem-se. E depois Okay. a massa votante eleger ou não. Porque não há requisitos. Não tenho que ser escante, não tenho que ser doutor em gestão de empresas ou gestão desportiva, não tem que ser. Não há essas condicionantes. Aí a vontade, eu acho que é o primeiro requisito que eu acho que deveria haver, para além desses dois que eu lhe disse, que ser cidadão nacional e ter mais do que 18 anos. A outra, que eu acho que é pessoal, é minha, é aquilo que eu quero fazer. Qual é o meu propósito? É servir? Porque se é servir, então estamos no caminho certo. As pessoas têm que ir para desempenhar algumas tarefas com o intuito de servir, colocar-se ao serviço de... e depois reunir condições para que aquilo que são os seus projetos, as suas ideias, possam ser implementadas. E não necessariamente 100% daquilo que são as ideias, mas, termos o mínimo, um percentual que nos permita sair de lá com orgulho e sensação de dever cumprido. Não é? Eu acho que isso que é fundamental. Servir, que é uma das coisas que nós, infelizmente, nos estamos a esquecer de fazer. Servir, colocarmos-nos ao serviço da nossa área, do nosso município, do nosso bairro, da nossa província. Nós temos que nos colocar ao serviço de alguma coisa. Então, eu acho muito sinceramente que as pessoas vão muito para alguns cargos de maneira emocional, com muitas motivações pessoais. E eu acho que o caminho não é por aí. E repito, Adilson, eu acho que é possível fazer coisas pequenas,
arranjar parcerias privadas, que estão difíceis, porque o empresariado nacional vive muitas dificuldades. Daí o facto de, quando nós interrompemos há bocadinho, eu estava a colocar o governo nessa responsabilidade. É uma responsabilidade social. E porque os governantes do nosso país têm que perceber que há valores que o desporto transmite que são levados para a vida inteira. Ok. São valores muito, muito, muito importantes. O chegar cedo, o ir todos os dias, o respeitar o colega, o respeitar o treinador, o respeitar o adversário, o árbitro, não é? A superação que tem que haver todos os dias por aprender algo novo. A reação face ao insucesso, o insucesso básico, a não entrar. O espírito de superar-me para que a bola entre, nem que for daqui a quatro semanas, só o desporto é que traz. Então, aquele velho ditado de corpo são, mente sã. O desporto traz isso. O desporto tira-nos de atividades nocivas à sociedade. Eu acho que é importante estabelecermos aqui uma estratégia, um plano, que permita com que haja condições materiais e financeiras também, porque quando eu falo de materiais, estou a falar de bola, estou a falar do colete, estou a falar do cone, estou a falar de campo, que até existem algumas províncias e que são mal usados. Não estão a ter o fim para o qual foram construídos. Então, eu acho que com pouco pode-se fazer muito. Pode-se lançar a raiz. E eu tenho a felicidade de ter acompanhado esse processo do pós-independência. Podem falar que, em termos económicos, a situação era diferente. Tudo bem. Mas havia uma coisa que se chamava ideia, plano, estratégia. O que é que nós queríamos fazer? E então, conseguimos. E é necessário pensar em regressar. E é fundamental que haja um plano, uma política desportiva. E não estou a falar de política desportiva para alta competição. Não, eu estou a falar de política desportiva que permita com que as nossas crianças dos 6 aos 12 anos possam praticar uma atividade desportiva. E depois definir se vão ser vedetas, se vão jogar na seleção sub-16, se vão jogar na seleção sub-18, se vão chegar a séniores. Isso já é outro departamento. Se vão jogar handball, se vão jogar futebol, se vão fazer ginástica, se vão fazer natação, já é outro departamento. Agora, é fundamental que haja desporto dos 6 aos 12 anos. É fundamental. E, repito, as associações sociais jogam um papel muito grande no surgimento desses polos. Podem jogar. E depois, com a ajuda da Federação, na aquisição de bolas, com a ajuda do Governo Provincial, na aquisição de bolas, que é uma grande dificuldade que eu sei, mas com pouco, Adilson, pode crer que se faz muito e isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Pode-se conseguir isso. Ok. Professor, muito bem. Falando naquilo que é o papel das associações provinciais no desenvolvimento e no fomento do basquetebol, professor, existe alguma província que tenha uma associação e que, no ponto de vista efetivo, não tem competição por qualquer motivo, e mesmo assim, ou seja, existe associação sem ter competições, professor? Olha, infelizmente essa é verdade, não é? E com poder de voto. Apesar de que, com por vias de regra, a nova lei, já clarifica um bocadinho essa situação. Portanto, estabelece, se não estou enganado, que primeiro, para haver associação tem que haver mais do que três clubes. Estamos alinhados, professor. Estamos alinhados dentro das linhas. É isso mesmo. Ok.
Então, e que obriga que essas associações tenham que executar provas locais. E, na verdade, eu creio que só 3 províncias em Angola é que têm provas regulares. Luanda, a Huila e Benguela. Ok. A realidade Estamos a é que falar as outras não três têm. províncias num horizonte de 18 que temos no país. Sim, mas a realidade também, Adilson, diz que no pós-independência as províncias que arrancaram basquetebol foi Luanda, Benguela, a Huila, o Ambo, o Namibe, e não sei se falta aqui alguém. O Bié, falei do Bié? Não sei se Não. falei do Bié, mas eram 6 ou 7 províncias que tinham basquetebol e que se envolviam em todas as competições, quer no setor masculino, como no setor feminino. E isso durou muito próximo da década de 80. Ok. Com o aproximar ali do sistema capitalista, da mudança de sistema económico, onde, portanto, nós estamos lembrados, grande parte dos núcleos desportivos estavam ligados a empresas, que eram algumas produtivas e outras não produtivas, não é? Mas o que é certo é que havia desporto para os trabalhadores e também para as populações que estavam ao redor dessa empresa e que permitia que tivessem futebol salão, tivessem handball, tivessem basquetebol. E foi assim. E a partir de 87, 88, 89, as coisas começaram a mudar de figura. E depois, com a situação da guerra, com o recrudescer da guerra, ficamos então confinados, confinados é o hábito. Ficamos Ok. com 3 províncias somente, mas eu acredito plenamente que é possível nós passarmos das 3 para 6, 7, 8 pelo menos 8 Sim. províncias, porque o fator histórico também joga um bocadinho, Adilson. Há províncias Certo. que ainda está lá alguma coisa, tem pessoas que foram treinadoras, que foram jogadoras, inclusive de seleção nacional. No Namibe nós temos uma jogadora que jogou na seleção nacional. No Ambo nós ainda temos pessoas também que estiveram na seleção nacional e que estiveram ligadas à alta competição. O Bié já não, mas está lá a raiz, está lá a semente, está lá a semente. E há muitas Ok. pessoas que se lembram dos campeonatos, porque o BIE organizava muitos campeonatos nacionais de cadetes femininos, júniores femininos e séniores femininos. Então, é possível. Tem que haver vontade política, primeiro ponto. E o segundo ponto são as associações provinciais lutarem para que cumpram o seu papel, mesmo que tenham uma seleção provincial, tenham um grupo de clubes a participarem na sua competição provincial, portanto, quatro equipas de escolas, por exemplo, 4 equipas de escolas dos 10 aos 12 anos. E depois Ainda bem, tenham professor, mais 3, desculpa. 4 equipas. Professor, Diga, desculpa por Adilson. cortá-lo. Ainda bem que tocou Não, fica à vontade. no assunto ou no ponto de 4 equipas de escola. A nossa próxima questão ia mesmo desenrolar por aí, porque fala-se muito do desporto escolar e eu gostaria, pegando essa deixa do professor, saber de facto qual é o contributo que as associações podem dar no fomento do desporto escolar. Pois, houve a iniciativa, houve uma ideia de criarmos mais uma federação, Federação do Desporto Escolar. O que eu acho, muito sinceramente, nós algumas vezes criamos muitas instituições para que elas depois não funcionem. Elas depois Ok. acabam por não funcionar. Eu acho que é preferível deixar as coisas como estão. Já há uma área, que é responsável pelo desporto escolar, quer a nível nacional, provincial, como a nível nacional, que tem realizado os jogos escolares
a nível nacional, só que analisemos que essas competições são realizadas para crianças acima dos 15 anos, às 15, 16. Aos 15, 16, se comecei a jogar naquela altura para jogar o Interprovincial e depois ir ao Campeonato Nacional Escolar, eu, muito honestamente, acho que já é tarde. Daí o facto de eu bater na mesma tecla, 6-12, 6-12, 6-12. E tem que haver, em regiões como as nossas, pequenas, o Ambo, o Bié, mesmo Benguela, mesmo a Huila, é possível haver um acordo que vai fazer com que toda a gente ganhe entre aquilo que é o desporto federado e o desporto escolar. Tem que se unir. Formação, por exemplo, dos treinadores. Formação dos árbitros. Interajuda na aquisição do material desportivo. É que vão ganhar todos. Portanto, não adianta andarmos à procura de protagonismo individual, eu, quando podemos ser nós. Então, esse é o conselho. Portanto, a ideia é as associações provinciais trabalharem em conjunto com o desporto escolar provincial e criarem-se núcleos desportivos que vão disputar competição ao final de semana, masculino e feminino, depois fazer-se uma seleção provincial e não clube, uma seleção provincial que vai estar no campeonato inicialmente sub-14. Depois de 2 anos, já esse grupo, esse núcleo, fortalecido com outros jogadores, outros atletas, outras crianças que poderão aparecer, já irão estar no sub-16 e vamos crescendo. Mini basket é outra tarefa que nós temos que procurar desempenhar. Eu vou dar-lhe só um exemplo, Adilson. Eu e o Paulo Macedo, o ano passado, estivemos numa formação em Badalona. Okay. E havia um puto de 14 anos que os próprios preletores acharam muita graça. Movimentado, com boa técnica, conhecia o jogo, lançava, penetrava, bom dribbling, bom passe. E eu e o Paulo ficámos muito curiosos, porque era um puto interessante. Nós apanhámos o puto, acabou a aula, e ele saiu do pavilhão, nós íamos almoçar, e ele ia connosco para o shopping. Nós apelámos-lo e perguntámos: que idade é que tens? 14. Ok. Há quanto tempo é que jogas basquete? 8. Portanto, ele jogava basquete, ele fez baby basquete, ele nem fez mini basquete. Portanto, aquele puto, com 14 anos, tem mais tempo de prática do que alguns séniores nossos, que começaram exatamente aos 14, 15 ou 16, e que, quando chegam aos 22 anos, têm N insuficiências. Okay. Não têm volume de treino, não têm não têm carga competitiva. Então, o mini-basket é fundamental. É fundamental, por exemplo, que a próxima federação incentive o surgimento do Comitê Nacional de Mini-basket, para que depois esse Comitê Nacional de Mini-basket possa trabalhar na criação de comitês provinciais de mini-basket, para que consigamos, daqui a algum tempo, criar um festival de mini-basket a nível nacional. Não importa se inicialmente vão ter 3 províncias ou iremos ter províncias, não importa se teremos 4, o importante é começar. O importante é começar. Portanto, é no mini-basket. Se olharmos para os jogadores de outros países, todos eles passaram por mini-basket. Se nós contarmos aqui no nosso país quantos jogadores é que chegaram às equipas séniores passando por mini-basket, não sei se vamos conseguir ocupar as 2 mãos, os dedos das 2 mãos. Portanto, temos que ser humildes, temos que trabalhar juntos, porque acredito plenamente que é possível fazer coisas muito interessantes, desde que haja organização, haja política desportiva, haja uma estratégia.
e arrancarmos, não é? Porque estamos numa situação muito, muito complicada e é importante todos nós assumirmos essa responsabilidade, quer a nível de organização, como a nível de implementação de projetos. Que bom. Entre vários aspectos que foram aqui abordados. Está a me ouvir, professor? Desculpa. Está a me ouvir, professor? Estou sim. Professor, está a me ouvir? Ah, ok. Obrigado. Estou sim, Adilson, estou a ouvir, sim. Ok. Entre vários aspectos aqui abordados e penso que todos eles são aspectos muito importantes e é aquilo que o professor falou e muito bem, que nós não estamos aqui para apontar dedos ou acusar pessoas, mas de facto queremos é passar uma informação com um grau de cientificidade com o fim único de ajudar o crescimento e o desenvolvimento da modalidade em si. Sendo assim, professor, deixa recordar mais uma vez a todos que nos acompanham que o nosso tema é o treinador e as associações, o papel para o desenvolvimento da modalidade. Temos muitos comentários, não sei se do outro lado aí o professor consegue ver. Temos o comentário do Nevaldo Sumbo, do Jonilson Londa, e ele que põe sempre um cérebro, né? Diz, professor, um autêntico cérebro. Também recebemos o comentário do presidente dos Formiguinhas do Kazenga, o Abi Salvador. Há muita gente que nos está a acompanhar. Sendo assim, professor, eu gostaria de saber, entrando um bocadinho mais naquilo que é a área de atuação do professor, qual é o papel do treinador no desenvolvimento do basquetebol, ou da modalidade, né, em si, e em particular dos atletas também. Olha, Adilson, para começar essa questão dos treinadores, as palavras não são minhas e eu não vou citá-las textualmente, vou lançar a ideia. A ideia do treinador, do papel do treinador é importante, é vital. É vital a tal ponto que o treinador deve ser aquele que consegue motivar pessoas, estou a falar de crianças e jovens, motivá-los de maneira que eles possam, mesmo depois de acabar a prática desportiva, sintam prazer e a necessidade de continuarem ligados à modalidade. Quer como árbitro, quer como dirigente, quer como treinador. Portanto, a ideia é que o treinador consiga passar a sua paixão para o atleta, para que ele, ao chegar ao basquetebol, consiga estar lá por muitos anos e que leve coisas positivas para a sua vida. Portanto, esse é o papel do treinador. O treinador é aquela pessoa que não deve pensar em si. O treinador não tem sonhos. O treinador é aquela pessoa que faz com que os sonhos de outras pessoas aconteçam. Nós somos um meio. E desculpe-me eu ir rápido mesmo, mas o que eu algumas vezes vou vendo é que nós tentamos, e particularmente quem treina jovens, tem que fazer com que os sonhos desses jovens aconteçam. Que ele seja preparado para que chegue aos séniores com condições de participar no jogo, que ele possa eventualmente jogar na seleção sub-16, jogar na seleção sub-18 e jogar na seleção principal. Mas mesmo aqueles que não conseguirem o objetivo de chegar à equipa sénior ou às seleções, têm que abandonar a prática do basquetebol
com paixão, com prazer, de voltar a ir para a bancada, ver jogos, com vontade de levar eventualmente até o seu filho, o seu sobrinho, o seu primo para a prática do desporto. Então, é uma relação de confiança, Dilson. É uma relação que tem que ser criada e de confiança. Este é o primeiro papel do treinador, a consciência que tem que ter. Só que também temos que analisar que, infelizmente, o processo de formação de formadores no nosso país não é normal. Mas eu vou dar-vos um exemplo. No pós-independência, nós também não tínhamos nem muitos treinadores, nem eram conhecedores, até porque todos eram jovens, estavam ainda alguns a jogar basquetebol, alguns, inclusive, ainda conciliavam o treino dos mais novos com a competição. Só que o grande fator, mais uma vez, para que as pessoas sejam treinadores, é a paixão. Se tivermos paixão por aquilo que vamos fazer, depois temos que ir à busca de outras ferramentas. Que naquela altura, estamos a falar de 75, 80, não havia. Não é verdade? Não havia. Hoje com um clique, eu vou buscar todos os vídeos e vou buscar todos os artigos que quiser para enriquecer o meu conhecimento. Só que o treinador também tem que ser capaz de perceber aquilo, na verdade, que o treinador precisa. Será que o atleta, neste momento, já consegue fazer o passe e corta? Se ele não sabe passar? Se ele não sabe correr? Então, temos que adequar. Eu preciso de adequar o meu conhecimento à realidade, ao contexto que eu vou encontrar. Porque eu devo respeitar etapas. Há etapas para serem cumpridas, há etapas para serem respeitadas, para que, na verdade, ano após ano, o atleta seja formado para, então, cumprir o seu sonho. E há muita coisa para ser feita nessa área. Agora, que é fundamental todos percebermos que o papel do treinador é vital para o desenvolvimento de qualquer modalidade. Se não houver investimento na formação do homem, eu tenho ouvido, por acaso, alguns políticos falarem nisso. Portanto, voltou outra vez ao debate essa questão da formação do homem, porque na verdade, nós esquecemos-nos de olhar para nós mesmos, de olhar para os nacionais e de percebermos que em algumas áreas, na verdade, não temos quadros suficientes. E na área do desporto, particularmente, depois da independência, investiu-se muito. Houve muita gente que foi para a Alemanha, houve algumas pessoas que foram para a Jugoslávia, mas depois esquecemos-nos disso. Porque, Adilson, eu tenho noção de quanto é que ganham os meus colegas que trabalham com a formação. E com o que eles ganham, mesmo fazendo toda a poupança do mundo, eles não têm dinheiro, nem condições para comprarem um bilhete, viajar, colocarem-se numa pensão, pagarem a taxa de inscrição, alimentarem-se e fazerem a formação. Muito dificilmente. Ou têm o suporte, a ajuda do clube ou do governo, ou isso não é possível. Se não é possível mandarmos os treinadores lá para fora para se formarem, o único caminho é fazermos a formação local, os cursos localmente. Mas, infelizmente, Adilson, em todas as modalidades esportivas, não há um programa, e isso eu repito, afirmo, é responsabilidade do Ministério da Juventude e dos Desportos definir os graus, definir cargas horárias para cada curso, definir conteúdos programáticos, claro, isso com a ajuda das federações e das comissões técnicas nacionais, e definir as periodicidades em
que os cursos devem ser realizados. Portanto, e isso, infelizmente, há muitos e muitos anos que não tem sido respeitado. Então, nós não nos podemos queixar. Se não fazemos aquilo que é fundamental para o desenvolvimento, que é a formação, porque para ser treinador, independentemente de eu fazer curso de educação física, eu depois vou ter que fazer o curso de treinadores. Vou ter. Ok. Posso não fazer algumas cadeiras, porque já as fiz no curso superior, mas as cadeiras técnicas, as específicas, vão ter que ser feitas no curso. Então, há necessidade de nós normalizarmos esse processo, o processo da formação de formadores. Porque se não tivermos bons formadores, meus amigos, não é possível termos praticantes de qualidade. E há muitas coisas a dizer e há muitas coisas a serem feitas. Não sei se o Adilson quer colocar alguma questão dentro desse tema dos treinadores. Bem, eu estava a deixar o professor discorrer, né? Passou-me o termo e queria começar a próxima questão com um comentário, porque no que toca à formação de formadores, e o professor falou muito bem, no período pós-independência, entre 75 a 80, e quase que um pouco ou muito se tinha a nível da formação dos nossos treinadores. Mas olhando um bocadinho para o período de 1990 até, podemos assim dizer, 2009, Angola sempre jogou um basquete que hoje, podemos assim dizer, é o tal dito basquete moderno, que era um bocadinho mais a parte ofensiva, conforme o professor falou, o saber lançar, o passar, todos esses aspectos nós sempre praticamos. Mas, infelizmente, professor, por conta de cientificidade ou de alguém poder fazer desta nossa prática teoria, eu penso que há ausência da formação de formadores nacionais por conta disso também. Não, professor, e digo que, conforme o professor falou, essa ausência da prática que nós já fazíamos, né? já jogávamos o basquetebol moderno, que era o tal dito caracterização do nosso basquetebol, deixou-se de fazer porque hoje, e conforme o professor falou, a responsabilidade do próprio Ministério de criar metodologias, regulamentos, de definir periodicidade de cada formação, tendo em conta esse contexto, nós ficamos parados no tempo. Concorda comigo, professor? Adilson, houve uma... Eu vou colocar-lhe a questão da seguinte maneira. E vejo aqui o Babo a fazer aqui um comentário que eu depois vou comentar também. Mas o que se passa na nossa praça tem a ver com uma série de fatores. Eu falar, por exemplo, de uma mudança que houve em relação ao conteúdo do treino. Houve uma mudança no conteúdo do treino. Okay. Houve uma mudança no volume de treino e houve também uma mudança naquilo que, na minha opinião, com comportamentos, com a essência para dentro. Vou começar pelo conteúdo do treino. Se eu analisar que os jogadores nacionais começam a jogar com 15 anos, na sua generalidade, chegam ao basquetebol com 15 anos, a necessidade do seu processo de formação, eu acho que isso é normal em todo o mundo. Não há nenhum jogador completo antes dos 22, 23 anos. Algumas vezes acontece surgirem jogadores fantásticos entre os 17 e os 18 anos que conseguem jogar nas equipas séniores. E não estou a falar só
A nível local, estou a falar a nível internacional. Mas mesmo assim, até aos 23 anos, eles estão em processo de formação. Estão a adquirir a melhoria da condição físico-atlética, a melhoria da capacidade técnica e a questão da mentalidade que ele antecipou e por isso cresceu bastante e chegou à equipa sénior. Mas aqui, no nosso caso, eu bocado falei da questão do mini-basket e falei da criança espanhola que com 14 anos tinha 8 ou 9 ou 10 anos de prática. Portanto, ele fez baby basket. No nosso caso, alteramos o conteúdo do treino porque puto, quando chega ao clube aos 15 anos e ele aos 19 é sénior, ele só tem 4 anos de prática. 4. Okay. Se ele treina 1h30, se ele treina 1h30, se ele treina 3 vezes por semana, se ele joga pouco e se ainda por cima o conteúdo do treino não é levado em consideração para aquilo que ele pode fazer, e quando ele chega ao sénior, não lhe é dado atenção na continuidade daquilo que é o domínio dos fundamentos do jogo. Passar quando? Como? Driblar? Quando? Como? Lançar? Quando? Como? Se não é dado isso, e se passamos unicamente para a componente tática, então esse jogador não vai evoluir. Ele não vai evoluir. Aliado a esse fator, eu vou só mentalmente recapitular uma entrevista do Pezic, que é o treinador do Barcelona neste momento, onde ele diz o seguinte: estamos aqui não para produzir talento, mas para produzir resultados. A partir de 1999, em Angola, fruto também de uma mudança mental, de paradigma dos dirigentes que queriam ganhar, passou-se a produzir resultados aqui. Quando o nosso sucesso, até então, tinha sido sustentado na base de conseguirmos conciliar a produção de talento, o surgir talentos, com o resultado. Façamos um recuar. O Paulo Matos chegou à Seleção Nacional com 18 anos. O Aníbal chegou à Seleção Nacional com 18. O José Carlos chegou com 18. Portanto, há uma série de jogadores que chegaram à Seleção Nacional com 18 anos. E sempre tivemos o cuidado, nas diferentes seleções nacionais, do 11º e 12º jogador serem jogadores com perspectiva de futuro. E mesmo assim, conseguíamos resultados. Portanto, conseguimos conciliar produzir talento com produzir resultados. De repente, pensamos que o aumento da capacidade financeira dos clubes, da sociedade, do país, fosse resolver o problema. Então, não vale a pena estarmos a produzir jogadores, mas vamos comprar. Não sei se me está a entender. Está a perceber, professor? Está a perceber. Eu quero um jogador. Na minha escola não tem, porque até nem eu quero saber quem é que treina o jogador e se ele tem condições para trabalhar. Eu vou comprar. Vou comprar o Anocal, vou comprar o Asa, vou comprar... Só que hoje não temos para comprar. Não há jogadores para comprar. Essa é que é a verdade. A solução é nós olharmos para as coisas boas que fizemos no passado e analisarmos que é possível conciliar a produção de talento com a produção de resultados. Não há outro caminho. E a formação de treinadores é fundamental. E aumentarmos a base. Quando eu digo aumentar a base, é aumentarmos o número de clubes e aumentarmos o número de jogadores. De outra maneira, não é possível. Não é possível. E lembrarmos-nos
que se não formos capazes de trazer os jovens, as crianças, mais cedo para a prática desportiva, adequarmos o conteúdo do treino às necessidades dos jogadores. Se eu tiver uma equipa onde 12 atletas já são veteranos, entre aspas, e eu tiver 3, 4 atletas jovens, estes jogadores ou treinam antes do treino, para irmos de encontro à evolução deles, técnica ou física, ou treinam um bocadinho mais depois do treino, para que eles consigam, na verdade, continuar a enriquecer os seus fundamentos do jogo. Porque, de outra maneira, não é possível haver evolução. Não é mesmo possível haver evolução. Então, nós estamos nesse dilema. Onde, mais uma vez, o papel dos treinadores é fundamental. Ok. Sendo assim, professor, podemos chegar à conclusão que temos que alterar a metodologia de treinamento do escalão de formação. Sim, estou de acordo, Adilson. Precisamos de tornar o treino adequado às necessidades dos jogadores. Precisamos de, paulatinamente, incluir no treino algumas ações práticas, passar e cortar, passar e bloquear indireto, dar bloqueios cegos e vermos se há realmente condição de introduzir o bloqueio direto, que é bem difícil. Mas, para isso, Adilson, há mesmo necessidade dos jogadores saberem correr, e aí, mais uma vez, os treinadores têm que ser auxiliados, se não forem capazes, por um preparador físico, e a pergunta é, quantos clubes na formação têm um preparador físico? Há necessidade também de termos atenção à questão da técnica individual defensiva e ofensiva, porque eu olho para as equipas iniciadas a jogar, olho para as... Professor, desculpa, professor, deixa fazer lembrar que estamos já a 58 minutos, a 2 minutos de uma hora. Ainda temos muita coisa para falar. Não sei se podemos puxar aí mais 10 minutos para terminarmos, porque eu também gostaria imensamente de cumprir com o horário, o tempo Combinamos. também do próprio professor, e por cá é assim, nós tentamos ser o máximo justo e coerente possível, e estamos mesmo já a terminar. Para terminar, professor, eu gostaria de fazê-lo duas questões que o professor teria assim que responder cada uma delas em 5 minutos, para ver se roubássemos aí mais 10 minutos. Falou-se de formação, falamos um bocadinho do grau de responsabilidade de cada atleta, no sentido do treinador também trazer um pouco para os atletas a capacidade voletiva, mas o professor falou de um aspecto que deixou-me um bocadinho apreensivo quanto o tempo efetivo de treino de alguns atletas na fase da formação, e quando chegam à fase de séniores acabam por trazer algumas dificuldades, podemos assim mesmo dizer, nos treinadores de alta competição. A minha questão é a seguinte: normalmente, professor, quando é constatado isso, e por intermédio das quatro fases, né, que um jogo tem, quais são as medidas que os treinadores acabam por tomar no ponto de vista de ajudar o atleta a melhorar aquilo que foi constatado? Pode ser num ponto de vista ofensivo ou defensivo, até mesmo que seja tático. Adilson, a melhor avaliação que o treinador pode ter daquilo que faz durante a semana é o jogo. É a melhor avaliação. É o espelho, é o exame. E o exame, Adilson, não é do atleta, não. O exame é do treinador.
Ok. Porque cabe ao treinador, durante o jogo, analisar se o atleta se o atleta sabe passar. Nós, algumas vezes, passamos a vida no jogo lá dos putos a gritar com eles. Nós temos que analisar porque ele não passa a bola. Porque é que ele perdeu aquela bola? Será que mudou de direção por entre as pernas? Será que mudou de direção pela frente com um defensor com menos de um metro? Porquê que a bola não tocou no aro? Porquê que ele falhou a bola debaixo do cesto numa situação de um contra zero? Então, o treinador, e essa é outra luta, o treinador tem que ter tempo, como estamos aqui os dois agora, reservamos um tempo para conversar. O treinador tem que ter tempo para se sentar e programar as suas unidades de treino. Okay. O treino tem que ser programado. O ideal é programar um microciclo, portanto, programar toda. Ou programar treino a treino. Tudo bem. Mas eu, depois do jogo, eu tenho que estar sentado no banco e analisar o que é que eles não fizeram de bem. Porquê é que nós fazemos muitas faltas? Porque não deslizamos defensivamente, porque usamos as mãos de forma ilegal. Porquê é que há muitas bandejas? Porquê é que nós sofremos muitas bandejas? Porque nós não conseguimos enquadrar. Porque não conseguimos realizar uma primeira ajuda. Então, tudo isso, o treinador tem que ser capaz de conhecer, primeiro, treinar, segundo, avaliar, terceiro, e durante o final de semana, ele vai olhar para o número de treinos que fez e tem que ser capaz de ver que ele, de 15 treinos, só fez um treino de defesa. Por exemplo, os jogadores estão a correr, os três, no corredor central. Mas ele nos 15 treinos, não vale a pena estar a gritar no jogo, porque ele nos 15 treinos não fez nenhum exercício de preenchimento dos corredores. Ok. Entende? Portanto, tudo isso, e nós pensamos, o nosso cérebro cabe tudo. Não, nós temos que escrever para depois conseguir analisar, avaliar, corrigir, incrementar ações no treino. Portanto, esse é o papel do treinador. Se o treinador não fizer isso, ele não vai ser melhor e nem vai ajudar as crianças que estão a sua responsabilidade, sob sua responsabilidade, a melhorarem. Isso é um processo. E esse processo tem que ser levado do sub-12 aos sénior. Ok. Eu vou contar um episódio. Portanto, esse episódio estou a ouvir, professor. Estou a ouvir. Contar esse episódio. Eu posso contar esse episódio porque já houve debate e já foi ultrapassado. Quando eu cheguei ao Inter o ano passado, em junho, eu queria conhecer os jogadores, o que é que eles eram capazes de fazer. Okay. E durante 3, 4 semanas nós fizemos muitos fundamentos. E o Xavier teve a espontaneidade de criar um grupo da equipa, onde eu estava no grupo. Então, os jogadores comentaram, entre eles, não sei se eles sabiam que eu estava ou não estava no grupo. Então, nós agora voltamos ao treino de cadetes. Não sei se me está a entender. Então, agora nós estamos a treinar como os iniciados, estamos a treinar como os cadetes. E eu não reagi ao grupo. E continuei a fazer o trabalho que achava que eles estavam a precisar. Fundamentos. Claro que depois, quando nós começamos a competir, e eles começaram a cometer erros, eu comecei a lembrar-lhes porque é que nós, na fase anterior, tínhamos feito fundamentos e não íamos deixar de fazer fundamentos durante a época. Porque há sempre coisas a trabalhar. Ou globalmente, ou individualmente. Sempre. Se uma equipa não passa bem a bola, não vai conseguir passar a bola aos postes. Não sei se me está a entender, Adilson. Então, o treino, essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade do treinador é exatamente essa. Mas eu queria, Adilson, se me permitir, eu queria ir para um...
para um tema que vai fazer naturalmente que os treinadores sejam mais competentes. Porque de outra maneira nós não vamos conseguir. Eu bocadinho vi um comentário de um participante que fez menção ao facto de algumas vezes haver formação em Angola e os treinadores furtam-se a formação. Não sei se... Isso resolve-se de uma maneira muito simples, Adilson. Primeiro, tem que se regulamentar a carreira do treinador. Segundo, tem que haver a carteira do treinador. Ok. A carteira do treinador é um elemento que já existe em muitos países e ela é revalidada entre 3 a 5 anos. Eu não tenho bem certeza. E essa revalidação depende do número de ações de formação que frequentas durante esse período. Ok. Vou dar um exemplo. Em Portugal, há uma instituição que se chama IPDJ, Instituto para a Juventude e para o Desporto. Essa instituição reconhece todas as ações de formação e, em função da sua carga horária, ela dá créditos. Imaginemos que uma formação que tenha 2 horas dá 0,25. Então, eu vou somando os meus créditos até chegar a um ponto que me permita revalidar a carteira. Se eu não tiver esses créditos, eu não vou revalidar a carteira e eu, no ano seguinte, não posso treinar equipas. Ok. Então, hoje em dia o treinador em Angola é uma coisinha assim muito vulgarizada. Desculpem-me, mas essa é que é a palavra certa. Por que é vulgarizada? Porque há pessoas a treinar sem formação adequada para. E muitas vezes a responsabilidade até nem é do treinador. A responsabilidade é de quem não faz as ações de formação de maneira regular. Então, se nós criarmos leis, se criarmos regulamentos, as pessoas vão ser obrigadas a frequentar ações de formação, vão ser obrigadas a melhorar competências e, naturalmente, vamos ser melhores profissionais. Vamos ter que ser melhores profissionais. Depois, há outra questão também que eu quero colocar, que é os clubes, os principais clubes, têm que ter coordenadores para a área da formação. É necessário. Temos que arranjar treinadores com alguma experiência para ajudar os colegas mais novos. Um bocadinho vi o Babo a falar da Escola Nacional de Basquetebol. É fundamental que a Federação crie essa estrutura dentro da Federação. É fundamental. A Escola Nacional vai ser responsável por formar treinadores e formar árbitros, e eventualmente até dirigentes. Mas é mais para treinadores e árbitros. Mas o Babo está-se a esquecer que em Portugal há decretos-leis e há regulamentos que permitem, que fazem, na verdade, com que a Escola Nacional de Basquetebol tenha sustentação, tenha importância, tenha trabalho para fazer. Aqui não. Infelizmente, não. Infelizmente, está-se mesmo a banalizar a carreira do treinador e está-se a banalizar aquilo que são os conteúdos de treino. E dessa maneira não há evolução, não há desenvolvimento. E o outro fator também, Adilson, que era importante nós abordarmos, é que uma das coisas que diferenciava o basquetebol nacional era a produção dos jogadores localmente. Ok. E era com treino, com volume, com intensidade. E se analisarmos o que se passa hoje a nível africano, é que o basquetebol africano continua o mesmo, não mudou nada. O que mudou é que nós estamos menos organizados, trabalhamos realmente menos, produzimos menos talento, então estamos iguais. Porque, analise só, o Senegal, a Nigéria, têm bom basquetebol local, interno?
Não têm. Vivem de nacionais que obtenham, que não vivem no seu país, muitos deles, inclusive, já nem nasceram no seu país, são filhos de pessoas que nasceram ou na Nigéria ou no Senegal, que têm direito de jogar pela sua seleção nacional. Mas localmente, eles não desenvolvem grande trabalho. O professor Arthur Por Barro isso eu diz costumo que... dizer que nós... Não, e ele tem razão. Ele tem razão. Já existiu e foi destruída. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Escola Nacional de Eu Basquetebol. estou de acordo. Tentou-se. Sim, tentou-se. Com Vitorino, com o professor Vitorino Cunha, com o professor Arthur Barros. Tentou-se. Só que os dirigentes, infelizmente, não percebem, não têm percebido a importância daquilo que é a formação de quadros. Não têm percebido. Não têm. Mas eu estava a dizer-lhe que, Adilson, eu vou dar outro exemplo caricato. Eu costumo dizer que os nossos exemplos, os nossos termos de comparação não podem ser a nível africano. Desculpem-me. Desculpem-me mesmo. Nós temos que olhar para frente. Temos que olhar para frente. Eu, em 1997, fomos a uma competição sénior feminina em Dakar. O Duque, que já não participa em competições africanas de clubes há muitos anos, o Senegal deixou de participar, era o campeoníssimo africano a nível de clubes sénior feminino. Eu falei com o diretor técnico, que era uma pessoa minha amiga, uma pessoa fantástica, que queria ver um treino do sub-16 deles, das equipas de formação. E ele deu-me um horário. E eu aproveitei um dia desse em que não tinha nem treino nem jogo, à tarde, e fui ver o treino da equipa de sub-16 do Duque, onde saía o tal talento para alimentar quer a equipa, quer as seleções nacionais. Adilson, o treinador dessa equipa chegou, falou com as jogadoras, começou o treino, e sabe de onde é que ele deu o treino? Sentado numa cadeira na linha central a fumar. Deu o treino, sentado numa cadeira, a fumar. E quando quisesse corrigir alguma coisa, levantava-se e ia falar com as jogadoras. Então, não é esse o exemplo. Nós temos que ir à busca de coisas que nos permitam progredir, evoluir, crescer. Insisto que Angola tem que ter como objetivo, na seleção sub-16 masculina e feminina e sub-18 masculina e feminina, apurar-se para os campeonatos do mundo. Esse é o grande objetivo. Podemos não ganhar, mas temos que ir às finais. Mas para isso temos que trabalhar. Sempre para compararmos com os melhores do mundo. Sempre. É do mundo. Esse é o grande objetivo. Mas para isso, humildade, trabalho e respeitarmos-nos uns aos outros. Dirigentes respeitarem os treinadores e os treinadores respeitarem os dirigentes. Porque esse basquetebol foi construído por causa dessa simbiose. Os treinadores falavam, os dirigentes ouviam, os dirigentes assimilavam. Hoje eu não sinto isso. Os dirigentes, na minha opinião, tomaram um protagonismo muito grande e têm um grande poder de decisão. Exatamente. Mas os treinadores são um meio muito importante para o crescimento de qualquer modalidade. É como o professor na escola. Sem bons professores, não há bons quadros e não há progresso intelectual nos países. Muito bem, professor Raul Duarte. Muita coisa ainda por se falar. Estamos a simplesmente 1h14 e é bom, de facto, fazer esse exercício e a Shine Sport Live dá-nos essa possibilidade, permita-nos estar aqui, né, a passar, de facto, muito, mas muito conhecimento e deixa-me agradecer pela disponibilidade, né, do professor por poder estar aqui, né, a passar o seu saber e penso que tudo aquilo que foi dito pelo professor deixa recapitular, em nada foi para apontar dedos ou simplesmente, podemos assim dizer,
direcionar para um indivíduo qualquer, mas sim para contribuir, né, para agregar valor, para despertar a consciência dos mais novos e não só. É de facto um elemento muito importante a figura do treinador como um pai dentro de uma família e como um professor numa escola. Do nosso lado, o professor Raul, só nos resta agradecer pela sua presença e estamos mesmo já a terminar. O professor Arthur Babo, perdão, manda-nos abraços, deseja-nos bom trabalho. E professor Raul, deixa despedir, né, do professor, mas acho que quer tecer mais alguns comentários, professor Raul. Estamos mesmo já no fim mesmo, já a terminar. Vamos mesmo já... Adilson, eu tenho que agradecer a Chanspor o trabalho que tens feito, as iniciativas que tens feito. Abraço, persistência e acreditar que é possível. Nós não podemos desistir. Temos que continuar. Enquanto estivermos aqui, vivos, com saúde, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Todos, juntos. Cada um a colocar a sua semente para que ela depois possa florescer. Forte abraço. Muito obrigado, professor Raul. Foi assim a conversa com o professor Raul. Falamos sensivelmente mais de 1 hora acerca do treinador e o papel das associações no desenvolvimento do basquetebol nacional. Professor Raul, que fez uma incursão no período pós-independência, falou da importância da Associação Provincial do Basquetebol em prol do desenvolvimento, do fomento da modalidade, da criação de núcleos, das energias que têm que ser feitas entre dirigentes ou dirigentes desportivos e governantes, né? Falou também da importância de um regime do exercício da atividade dos treinadores por via também da renovação da carteira. Falamos também do melhoramento ou da alteração da metodologia de treinamento na área da formação. Todos vocês que nos acompanham, estiveram conosco, gostaria imensamente de agradecer e deixar mais uma vez aqui um apelo para que não parem de pensar, ou não parem de votar, conforme disse o professor Raul. O nosso objetivo agora já não é comparar-se ou equiparar-se com a África, mas sim com os melhores do mundo, e o nosso Carlos Moraes está a competir para o Smash da década, instituído pela FIBA, Federação Internacional do Basquetebol. Então, todos vocês acessem o site da FIBA e votem em Carlos Moraes. Agradecer também à Rádio Vitor, na pessoa do Vitor Hugo Mendes, que doravante é parceiro da Shine Sport Live e que está a transmitir em simultâneo esta nossa entrevista. A todos vocês, professor Raul Duarte, muito obrigado. Eu sou o Adilson. Até já.